Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano de Brito, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Orvino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila e tendo como primeiro secretário o respectivo titular. Atendo-se ao livro de registro, fora constatada a presença do número mínimo de vereadores para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, o vereador Adriano de Brito, que realizasse a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, que, uma vez realizada, fora posta em discussão, votação e aprovação por unanimidade. Continuadamente, requereu ao primeiro secretário que efetivasse a leitura da ata da sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que, uma vez concretizada, fora posta em discussão. No uso da palavra, o vereador Francisco Bento da Costa Silvi, do PT, requereu ao senhor presidente a retificação da ata, tendo em vista que gostaria que constasse a observação de sua homenageada, a senhora Ivonilda Maria Xavier da Silva, fizera na sessão solene, concernente à falta do retrato da ex-vereadora Albertina Krumel Maciel, personalidade que dá o nome à comenda, nas fotografias que decoram o egrégio plenário. O senhor presidente, ouvindo o pleito do vereador, esclareceu que a vereadora Sandra Martins, do PSDB, também no decorrer daquela sessão solene, fizera o devido esclarecimento, haja vista que o retrato da ex-vereadora Albertina Krumel Maciel encontra-se devidamente exposto na galeria de ex-presidentes que se encontra no primeiro andar desta Casa Legislativa. Mesmo assim, o senhor presidente deferiu o requerimento verbal do vereador Francisco Bento da Costa Silvi, demandando a retificação da ata segundo os termos regimentais. Aproveitou a oportunidade para esclarecer que está estudando a hipótese de realizar registro fotográfico de todas as mulheres que exerceram a vereança nesta casa, como forma de registro histórico e valorização do gênero feminino no poder legislativo local. Não havendo mais vereadores dispostos a discutir a ata, esta fora posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente requereu ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta da ordem do dia. Ao final da leitura, coube ao presidente requerer ao segundo secretário ad hoc que verificasse a existência de vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente. Constatou-se a inscrição dos vereadores Wallace Avanir de Souza e Cloni Capistrano. Na tribuna, o vereador Wallace Avanir de Souza, o TT, do PDT, registrou a reclamação dos moradores no final da rua Santo Antônio com a rua Geronci Tives. Esta região passou por ser alvo de inúmeros alagamentos afetando o comércio local e a suposta causa é o aterramento do terreno próximo, que evita o livre escoamento das águas das chuvas. Mostrou foto do terreno e dos níveis de aterro, que fará pedido de informações ao Poder Executivo Municipal para verificar a regularidade da obra. Em seguida, coube ao vereador Cloni Capistrano, do PMDB, o exercício da palavra na tribuna. Iniciou como uma reflexão acerca dos valores arrecadados pelo município de São José em 2014 e os números apresentados pelo secretário de Finanças, o senhor Antônio Carlos Vieira, o Verão. Levantou os percentuais destinados à saúde, educação e infraestrutura, afirmando que o problema é de gestão e não de falta de recursos. Detectou um balanço consolidado em 2014, ainda não for encaminhada a esta Casa das Leis, e afirmou que quer contribuir com o Poder Executivo. Asseverou que vai continuar a cobrar uma melhora contínua dos serviços públicos municipais. Não havendo mais vereadores inscritos para o expediente, é iniciada a ordem do dia, onde o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do requerimento do vereador Wallace Avanir de Souza, cujo objeto é o pedido de informações na área da saúde. Realizada a leitura, o requerimento fora posto em discussão, solicitando a palavra no uso da tribuna, o autor da proposição. Na tribuna, o vereador TT
ressaltou que o requerimento tem por objetivo obter raio-x do que está acontecendo na Secretaria de Saúde do município, bem como obter subsídios para efetuar um controle mais efetivo das políticas públicas de saúde desenvolvidas pelos órgãos municipais. Não havendo mais edis dispostos a discutir, o senhor presidente pôs o requerimento em deliberação, sendo aprovado por unanimidade. 11 votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, o senhor presidente recorda ao secretário ad hoc, na pessoa do vereador Neri Amaral, para que verifique a existência de edis inscritos para o uso da palavra na explicação pessoal. Inscritos os vereadores Orvino Coelho de Ávila e Neri Oswaldo Amaral. Na tribuna, o vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, primeiramente, ressaltou que esteve no PROCON municipal, levando ao conhecimento daquele órgão as reclamações externadas pelo vereador TT, a unidade da Celesc Cobrasol, no que tange ao mau atendimento e o número reduzido de funcionários à disposição. Além disso, o orador registrou que teve acesso aos números de atendimento do PROCON do município, onde verificou que o órgão não mede esforços para a realização de suas atividades. Como segundo assunto, disse que tem compromisso com a transparência, mas deseja que as solicitações do Observatório Social de São José sejam corretas, em termos adequados e condizentes com os ditames regimentais desta Casa das Leis, e que não irá permitir interferência na sua condição de legislador eleito democraticamente pelo povo de São José. Em seguida, assume a tribuna o vereador Neri Oswaldo Amaral, do PMDB, que traz ao conhecimento desta Casa solicitação da Polícia Rodoviária Federal acerca da possibilidade de retirada das lombadas eletrônicas que controlam o tráfego de veículos nas margens da BR-101, no trecho que passa pelo município de São José. Disse que tais disciplinadores de tráfego impõem paradas bruscas de quem, saindo da BR-101, se vê diante de lombadas eletrônicas, ocasionando um número significativo de colisões. Por último, assevera acerca do estado precário das passagens de pedestre que fazem parte da estrutura da Ponte Colombo Salles. Registrou que, pelo estado em que se encontram, nunca fora realizada a manutenção, o que exige uma tomada de providências o mais rápido possível, objetivando evitar tragédias. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou, em nome de Deus, a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima a se realizar no dia 11 de março de 2015, em horário regimental. São José, 9 de março de 2015, Orvino Coelho de Ávila, PSD presidente, Neri Oswaldo Amaral, PMDB vice-presidente, Adriano de Brito, PR, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, PT, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano. Eu gostaria de acrescentar ali na ata, que não o secretário ao ler, eu não identifiquei, é que eu falei na tribuna que o balanço consolidado de 2014, o Poder Executivo, nós já estávamos, hoje é dia 11, naquela oportunidade, ainda não teria apresentado, né? E que a lei orgânica do município determina que seja encaminhado para esta casa. Eu acho que não a lei orgânica, isso. Tá? Entendeu aí, secretário? Solicitar ao senhor o secretário da Casa que procedesse à anotação. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Com a ressalva do vereador Cloni. Solicito a gentileza do senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 11 de março de 2015, quarta-feira. Correspondências recebidas. Ofício número 0227/2015, do Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao presidente desta Casa, encaminhando para conhecimento relatório das atividades desenvolvidas na Fundação no período de 2013 a 2015. Ofício do CETUF ao presidente desta Casa, encaminhando cópia da notificação extrajudicial protocolizada junto ao chefe do Poder Executivo para conhecimento e acompanhamento.
Correspondência do diretor do PROCON ao presidente desta Casa, encaminhando números de atendimento e conciliações no ano de 2014. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 14 de 2015, de autoria do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que denomina via pública no Centro Histórico. Projeto de lei ordinário número 15 de 2015, de autoria do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública a ONG Superação ou ONG SA, situado no bairro de Forquilhinhas, São José. Projeto de lei ordinário número 16 de 2015, de autoria do vereador Túlio Salles Maciel, que estabelece normas para a denominação de vias e logradouros públicos no município de São José e da outras providências. Projeto de lei número 17 de 2015, de autoria do vereador Amauri Valdemar da Silva, que denomina de rua João Frederico de Melo, via pública localizada no bairro Forquilhinha, nesse município. Indicações do vereador Cloni Capistrano de Maia de Lima ao secretário municipal de infraestrutura para que providencie manutenção e limpeza das praças localizadas em frente à loja Cassol Centerlar, na Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas 7 de Setembro e Tiradentes, bairro Cobraçol, nesse município. Ao secretário de Segurança, para que seja realizado estudo acerca da possibilidade de ampliação dos abrigos de passageiro de transportes coletivos, localizado na praça localizada na Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas 7 de Setembro e Tiradentes, no bairro Cobraçol, nesse município. Ao secretário de Infraestrutura, para que seja realizado o serviço de limpeza e desassoreamento da vala localizada nas proximidades do Centro de Saúde e Fazenda, localizado no bairro Fazenda do Santo Antônio, neste município. Ao secretário de Segurança, para que realize estudo acerca da possibilidade de ampliar abrigo de passageiros usuários de transporte coletivo, localizado na Avenida Presidente Kennedy, em frente às lojas pernambucanas, no bairro Cobraçol, neste município. Ao secretário de Infraestrutura, para que realize serviço de limpeza e capina nas ruas, bem como no pátio, no entorno do Centro de Saúde do Roçado e também na antiga unidade de Colégio Lavoisier, localizado no bairro Roçado, neste município. A secretária de Segurança, para que realize estudo acerca da possibilidade que se alterar a localização dos abrigos de passageiros usuários de transporte coletivos, localizado em frente ao Centro de Saúde Roçado, localizado no bairro Roçado, neste município. Ao secretário da Infraestrutura, que seja realizada a construção de calçadas padrão junto ao Centro de Educação Municipal Ceniro Martins, localizado no bairro Potecas, nesse município. Ao secretário da Infraestrutura, para que seja realizado serviço de limpeza, capina, pintura e manutenção da praça localizada à Rua Princesa Isabel, bairro Forquilhinhas, nesse município. Do vereador Sanderson Messides Jesus, ao secretário da Infraestrutura, solicitando reparo na pavimentação da Rua Otto Júlio Malina, em frente ao número 719, bairro Ipiranga. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando a limpeza da Rua Juscelino Kubitschek, bairro Campinas. Do vereador Telmo Pedro Vieira, ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buraco entre as ruas Nereu Ramos e Maria do Carmo de Souza, em Campinas. Ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar um serviço tapa-buraco na rua Irineu Bornaus, em frente ao número 223, Campinas. Ao mesmo secretário, sobre a necessidade de realizar o serviço tapa-buracos entre as ruas Santa Catarina, Garopaba e Bela Vista. Ainda ao mesmo secretário, sobre a necessidade de realizar serviço tapa-buraco na rua José Firmino Novaes, em frente à Casa de Aviamentos Laços de Cetim, no Cobraçol. Do vereador Moacir da Silva, a Fundação Municipal de Cultura e Turismo, para que seja registrada a procissão do Senhor dos Passos e da Irmandade e a Irmandade que leva o seu nome no registro de costumes e tradições josefenses, com amparo na Lei Municipal número 4429 de 2006 nesse município. A Fundação Municipal de Cultura e Turismo, para que seja realizada a tradição e o ofício de oleiro de São José no registro de costumes e tradição josefense, com amparo na Lei número 4429 de 2006 nesse município. Do vereador Adriano de Brito, ao secretário de Infraestrutura, solicitando a manutenção da manta asfáltica na rua Antônio José Amorim, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Ao mesmo secretário, solicitando a recuperação da manta asfáltica na rua Eugênio Becker, no loteamento Lisboa. Ao secretário da SUSP, para que seja encaminhado o expediente ao proprietário do terreno localizado na Avenida Ceniro Ramos Ribeiro Martins, esquina com a rua Antônio Costa Machado, no loteamento Ceniro Martins, para que o mesmo providencie a limpeza do terreno conforme a Lei 2766 de 1995. Ao secretário da SUSP, solicitando que seja encaminhado expediente ao proprietário do terreno localizado na rua Valmira Martins, no loteamento Ceniro Martins, para que o mesmo providencie a limpeza do terreno conforme a Lei 2766 de 95. Da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, ao secretário da Infraestrutura, para que interceda positivamente na manutenção da rua Bernardo Raufeld, no bairro Nossa Senhora do Rosário de São José. Ao mesmo secretário, para que coloque na pauta da atuação desta pasta o asfaltamento da rua Bernardo Raufeld, bairro Nossa Senhora do Rosário, São José. Ainda a Secretaria de Infraestrutura, para que providencie urgentemente a limpeza dos bueiros da rua Pedro Hermes, bairro Roçado, São José, devido às fortes chuvas que vêm ocorrendo. Esta rua vem alagando, trazendo prejuízo para os que ali moram e também para os que transeuntes. Ao secretário de Infraestrutura, para que providencie urgentemente a reconstrução da
a reconstrução da rua Cornélio Xavier de Castro, bairro Forquilinhas, São José, devido a forte chuva, parte da rua desmoronou, colocando em risco a integridade dos que ali transitam. Do vereador Wallace Avani de Souza, ao secretário de Infraestrutura, reivindicando providências quanto ao reparo das lojotas da rua Caetano da Costa, número 1421, situado no bairro Serraria. Ao secretário de Segurança, sobre a necessidade urgente de que sejam implantadas lombadas ao longo da rua João José da Cunha, em frente ao número 651, situado no bairro Serraria. A Secretaria de Projetos Especiais, sobre a troca de eliminação da servidão Edson Nelson Ferreira, que se encontra precária, assim garantindo mais tranquilidade aos moradores. Do vereador Francisco Mendes da Costa Silvia, ao secretário da Infraestrutura, para que o mesmo providencie tapar o buraco da rua Canasvieiras, em frente ao número 97, no bairro Bela Vista 3, nesse município. Ordem do dia e em discussão única. Requerimento número 6/2015, do vereador Wallace Avani de Souza, com fundamento no artigo 156, com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio ao expediente, Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Adeliana Dal Ponte, para fins que remeta a esta casa informações sobre a devida e completa prova documental a respeito das medidas tomadas pelo Poder Executivo para o efetivo e necessário cumprimento da Lei Ordinária Municipal 5426, de 5 de setembro de 2014. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 001/2015 da mesa diretora, que concede título de cidadão honorário do município de São José. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinário número 12/2015, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 3º, acrescenta o artigo 9A, altera os incisos 1, 2, 5 e 7, transforma o parágrafo 1º em parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 12 da lei número 4696, de 15 de setembro de 2008, e da outras providências. Senhor presidente. Livre a palavra na hora da expediente. Solicito ao vereador Neri, vice-presidente, a gentileza de nos informar quais os vereadores inscritos. Senhor presidente, vereador Amaury Valdemar, conhecido politicamente como Amaury dos Projetos, e vereador Sanderson Almecide de Jesus. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Boa noite, presidente, Ovino, mesa diretora, vereadores, público presente. Hoje eu manifestei nas redes sociais, parabenizando a prefeita municipal, que ontem teve a inauguração do posto de saúde no bairro São Luís. E quando a coisa acontece, quando a comunidade quer, a gente tem que elogiar. Na administração passada, acabei denunciando que um abandono daquela antiga escola, que até tinha vândalos tirando fogo e usando para outras atividades. A prefeitura acabou fazendo uma limpeza, mas tiveram a ideia, pelo secretário de Desenvolvimento da Ciência Social, de transformar aquilo num CRAS. E ficou uma placa um bom tempo ali, iniciaram as reformas para aproveitar aquele espaço que tinha, transformar num CRAS. Mas não era a vontade dos moradores do bairro São Luís, e sim de ter um posto de saúde naquele bairro, porque eu já utilizo da localidade de São Saraiva, né? E a prefeita sensibilizou com o apelo dos moradores e transformou. Eu não sei como é que conseguiu fazer isso, né? Porque veio um recurso do governo federal para fazer um CRAS, o CRAS já estava em andamento, quase pronto, e transformou. Mas, para mim, não importa isso. Importa que a prefeita acabou indo de encontro com a necessidade da comunidade e transformou num posto de saúde que foi inaugurado ontem. Não participei porque não faço parte do governo, não tenho que estar presente em inaugurações. Mas fica aqui, meus parabéns à prefeita municipal por ter entendido a necessidade da população e ter feito a mudança de CRAS para posto de saúde. O bairro São Luís, conhecido como o bairro Morro do Havaí, né, Túlio, havaiano, mas ficou registrado meu agradecimento à prefeita municipal. Pelos moradores que pediram para fazer isso, faço, não tem problema. Olha só, gente, eu moro em Barreiros. Vocês conhecem a Avenida Roberto Leal? Que conhece a divisa do município de São José com Florianópolis, pelo rio Bitler. A gente falava Bush, mas Bitler, né? Com trema. Olha só, para vocês verem, olha só que interessante.
Tem um portal ali que diz assim, bem-vindo a São José, cidade do século XXI. Olha só o estado que está isso, gente. Olha, a gente ri, mas olha a situação que está isso, que foi feita a administração Dário Berg, né? Dário Berg criou vários portais de entrada da cidade. Olha a situação. Olha o perigo de um acidente com pedestres ou até um veículo que passa que pode ocasionar. Olha a situação que está. Não tem TV câmera, mas vocês estão vendo aqui. Olha a situação que está. É um perigo iminente. Eu até conversei com o vereador Cloni, que eu tinha falado sobre aquela escola isolada junto ao Toca-Bola, em frente ao Toca-Bola, que aquele era o portal de entrada do bairro Forquilhas. Valeu a pena reclamar, presidente, porque logo em seguida a Secretaria de Educação, na época Mary, agora retornou-se na vereadora Mary, prontamente foi lá e fez aquela limpeza e fez a retirada daqueles entulhos daquela escola isolada que tinha perto do Toca-Bola. Espero que agora também a prefeitura possa, de repente, passo por baixo, não olho para cima, não vejo a situação que está, mas que possam retirar esse material, né, que é um portal. Olha aí, tá, se verificar bem, está até melhorzinho que esse portal que foi feito aqui na beira-mar de São José, né? Mas não tem problema. Olha só, a prefeita municipal, eu não sei se contratou ou determinou que fosse feita uma auditoria, preste bem atenção, que fosse feita uma auditoria de compra de mobiliário de imóveis para a secretaria, para o centro de saúde do município. Ela pediu para que fosse feito só no ano de 2012, mas a auditoria acabou se estendendo, feito tanto de 2011, 2012, 2013 até 2014, no centro de saúde de Barreiros, mobiliários, móveis sob medida que foram feitos. Centro de Saúde de Barreiros, Centro de Saúde do Bela Vista, tem fotos do relatório. Centro de Saúde de Areias, também tem todo o relatório aqui. Como é que o Amorim conseguiu isso, né? Fazer o quê, né? Quando a gente passa a ser vereador de oposição, o pessoal manda para a gente, né? CAPES também foi feito. Centro de Saúde do bairro Ipiranga, olha só, todas as fotos imobiliárias. Laboratório Municipal, também. Só um armáriozinho só, mas relatório. Centro de Saúde do Luar, de todo o mobiliário que está lá dentro. Centro de Saúde no Morar Bem, todo o mobiliário. E, inclusive, da Policlínica de Barreiros. Olha, nem sabia que tinha móveis lá dentro. Tinha, sim, a gente foi fazer uma vistoria lá com os vereadores, a gente viu um pouco de material. A auditoria foi feita e foi entregue à secretária de Saúde, doutora Suzana, agora dia 22 de dezembro de 2014. Termo de encerramento da auditoria. Foi entregue à secretária de Saúde e também à prefeita municipal. Uma auditoria para verificar o mobiliário contratado, pago, contratado e recebido no ano de 2012, que se estendeu até 2014, como falei. Vocês acreditam? Olha, é claro que no final do relatório passa a auditoria a dizer que a prefeitura tem que tomar mais cuidado quando compra material, mobiliário, tem que tomar mais cuidado quando receber, que o patrimônio da prefeitura acompanhe, né, e resiste a essa compra e essa aquisição junto ao centro de saúde. Mas o que chama a atenção, vereadores, é a diferença, porque o final parece um final assim mais para, olha, cuidado, na próxima vez vocês comprarem. Só que, gente, olha só a diferença de valores. Esse maior aqui, ó, verde, é o valor que foi pago do imobiliário. Esse é o que foi encontrado na prefeitura. Valor pago, 1.587.000. Valor apurado, 566.000. Mais de 1 milhão de diferença de valores de processo licitatório, de compra imobiliário, de duas empresas, de 2012 a 2014. Por que o Amorim está falando isso?
eu vou encaminhar ao presidente da Câmara, o vereador Orvino, e também a prefeita municipal, para saber quais foram os procedimentos que a prefeitura tomou com relação a essa autoria. Deve ter tido muito mais autoria, mas só essa que eu consegui ter acesso. Qual vai ser os encaminhamentos? Vai ser as penalidades que as pessoas que participar desse processo e foram feitas auditivas, vereador Clonir. E teve pessoas que não participaram, que não quiseram, que não encontraram. Muitas se encontraram e confirmaram as suas assinaturas, e seus recebimentos, e seus pareceres nos processos licitatórios. E não são poucas pessoas, está aqui a relação. Nome e quem participou, quem falou e quem não falou. Está aqui. E pode ter certeza absoluta, vereadores, que eu vou dar um prazo para responderem. Porque se não responderem, se a prefeitura não responder, ou essa casa toma uma atitude, né, de investigar através de uma CPI, ou vou até o Ministério Público para tomar providência, porque estamos falando aqui de erário público, né, de recurso público, de dinheiro da população. Né, não se brinca com isso. Né. Então, de dezembro até agora, 3 meses, já acredito que a prefeita e a secretária de saúde, eu não quero dizer que o secretário de saúde anterior caiu por causa disso, né? Mas isso eu quero dizer. Né? Deixar bem claro, né, FTT? Daqui a pouco, não, mas está dizendo que foi por isso que o secretário de saúde foi exonerado. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas, independente disso, né, a prefeitura, se foi a administração anterior, e se nessa também aconteceu algo de irregularidade, de ilegalidade, nós estamos falando de dinheiro público, de erário público. E as penalidades e as responsabilidades têm que ser dadas às pessoas que praticaram tal diferença absurda. Se essa auditoria tem valor, né, se os dados que estão aqui são reais, olha, pelo volume, se não falha a memória, vereador Chico, esse material foi entregue ao Conselho de Saúde do município. Também tem posse disso. Então, esses vão ser os encaminhamentos e não vai ser muito tempo. Eu acho que em 30 dias a prefeitura pode me responder. Foi encaminhado direto ao presidente da Câmara e também à prefeita municipal para ter uma resposta disso. Ou a casa toma atitude nesses 30 dias, depende da resposta, ou nós temos que procurar o Ministério Público para que isso sejam apurados e definitivamente se acabe com esse tipo de irregularidade que acontece na cidade. É isso, presidente. Consulto ao senhor vice-presidente, o próximo vereador inscrito. Próximo vereador Sandro São Marcelo de Jesus. Com a palavra. Senhor presidente, esse vereador declina da fala. Consulto se existe mais algum vereador inscrito. Senhor presidente, não existe mais vereadores inscritos. Antes de passarmos para a ordem do dia, eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do ofício 060, que é um convite dirigido a essa casa e todos os senhores vereadores. São José, 11 de março de 2015. Ofício número 060/2015, gabinete. Assunto: convite para o Parque Gastronômico Maricota. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar Vossa Excelência e seus digníssimos pares para o Parque Gastronômico Maricota. A iniciativa é o resultado de uma parceria entre a Associação Josefense de Food Trucks e a Prefeitura Municipal de São José, através da Fundação Municipal de Cultura e Turismo e apoio da Secretaria de Projetos Especiais. O evento se realizará no dia 14 de março do corrente, das 16 às 22 horas, na beira-mar de São José, no bolsão lateral ao estacionamento em frente a Cassol. Limitado ao exposto, renovo a Vossa Excelência e demais pares, voto de estima e apreço. Lédio Coelho, chefe de gabinete, gabinete da prefeita. Passamos à ordem do dia. Em discussão única, requerimento número 6/2015 do vereador Wallace Savanir de Souza, TT.
Eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura e à justificativa do requerimento. Requerimento número 006/2015. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio de expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Adeliana Dal Ponte, para fins de que remeta a esta Casa informações com a devida e completa prova documental a respeito das medidas tomadas pelo Poder Executivo para o efetivo e necessário cumprimento da Lei Ordinária Municipal número 5426, de 5 de setembro de 2014. Justificativa. A Lei número 5426 de 2014 fixa o horário de atendimento ao público nas instituições bancárias do município de São José, sendo que seu projeto originário foi aprovado por unanimidade dos vereadores desta Casa. A aprovação da referida lei teve o objetivo de trazer maior comodidade à população de São José, que utiliza o sistema bancário, uma vez que aumenta o tempo diário de atendimento ao público pelas instituições financeiras. A lei é taxativa quando concede o prazo de 60 dias após a sua publicação para as instituições bancárias cumprirem o que nela está estabelecido, sob pena de diversas sanções conforme especifica. Acontece que o referido prazo se esgotou no início do mês de novembro de 2014 e, ao que se percebe, as instituições bancárias não cumprem a nova lei e nada foi feito pelo Poder Executivo, motivo que nos leva a interpor o presente requerimento solicitando as devidas informações. Salas das Sessões, em 4 de março de 2015. Wallace Avanir de Souza, vereador do PDT. Wallace, com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, munícipes que nos assistem aqui em plenário. Dar um abraço especial ao Luiz, que veio lá de São Pedro de Alcântara assistir a nossa sessão junto com o senhor Valmor. Seja bem-vindo. Bem, o requerimento de minha autoria, na verdade, a justificativa já explica muito bem o que a gente está pedindo, né? É a informação. A lei foi sancionada por essa Casa, a Lei 5426 de 2014 foi sancionada dia 5/9/2014. Ela teria 60 dias para entrar em prática, para ser cobrada das agências bancárias. Esse prazo vencia em 5/11/2014. Hoje a gente já está no dia 11/3/2015. Já está passando 4 meses, tirando ainda os 60 dias que era para a lei entrar em ação. Uma lei de suma importância para o município de São José, onde vai atender 100% a população da cidade, colocando a agência bancária abrir 1 hora mais cedo, que geralmente hoje abre às 11, abrindo às 10 horas, mais 1 hora para a população poder fazer as suas transações bancárias, enfim, para dar mais facilidade e mais tempo para não ficar naquela correria do meio-dia ali, que geralmente meio-dia os funcionários também saem para almoçar, diminui o número de funcionários na rede bancária. Então, tudo isso acarreta grandes filas nas agências bancárias. E a lei é bem específica. No artigo 2º aqui, se refere às instituições que se refere a esta lei, terão o prazo de 60 dias, que não foi o caso, para o cumprimento das instituições, sob a pena de, primeiro, advertência, multa de 200 URM, que é a Unidade de Referência Municipal, o dobro da multa imposta em caso de reincidência, suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento por 180 dias, enfim. A gente já tem uma decisão do Supremo, do STJ, do STF, que diz que compete ao município ver se havia a questão do horário das agências bancárias. Então a gente pede para a prefeita, para o PROCON da cidade, que faça a cobrança efetiva para que possa botar o horário das 10 horas para a população de São José. Então a gente está pedindo informação para saber de que pé que anda, porque senão vai ser mais uma lei nessa casa, criada para essa casa, para o benefício da população, que vai ficar no armário. Então, peço mais agilidade ao PROCON, mais cobrança da prefeita Adeliana Dal Ponte, para melhorar a situação de todos os moradores de São José. E peço voto favorável a todos os vereadores. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em discussão única. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão.
Está aprovado. Está também em discussão única parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 001/2015 da mesa diretora que concede título de cidadão honorário do município de São José a algumas pessoas. Solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do parecer da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria em exame. Projeto de resolução número 001/2015. Procedência Poder Legislativo. Autor, mesa diretora. Objeto: concede títulos de cidadão do município de São José, Agostinho Pauli, Carlos Alberto Quita Xavier, Daniel Genésio de Souza, Jaime Aleixo de Souza, Luiz Fernando Felipe, Pedro Paulo Coelho, Mário Marcondes Nascimento, Romão José Ferreira, Sidney José Martins, Leandro Ibagi e Wilson Rogério Vandal. Relatório e conclusões do relator. Pelo projeto de autoria da mesa diretora, pretende a Câmara Municipal conceder o título de cidadão honorário aos senhores Agostinho Pauli, Carlos Alberto Quita Xavier e todos os outros já denominados anteriormente. A matéria obedece ao estabelecido no artigo 149.5 do regimento interno desta Casa. Isto posto, após análise e esgotadas as atribuições das comissões, encaminha o plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. São José, 10 de março de 2015, Adriano de Brito, relator, vereador do PR. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação única. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Pela unanimidade dos senhores presentes. Solicito, está em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinário número 12/2015, de autoria da mesa diretora. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de contribuir com a mesa. Acredito que a votação em relação ao parecer 01 da mesa diretora, eu acho que a votação é nominal, por se tratar de honraria. Correto. Tá. Se o senhor acredito que a sugestão seria anular a votação e fazer um novo encaminhamento, né? Peço escusa dos senhores vereadores, realmente está correta a observação, vereador. Obrigado. Retornamos à votação. Eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Túlio Márcio Salles Maciel. Favorável. Vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Favorável. Vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Favorável ao parecer. Vereadora Mauri Valdemar da Silva. Sim, senhor presidente. Vereador Francisco Bento da Costa Silvi. Favorável, sim, senhor presidente. Vereador Telmo Pedro Vieira. Sim, senhor presidente. Vereador Wallace Avani de Souza. Sim, senhor presidente. Vereador Moacir da Silva. Sim, senhor presidente. Vereador Sanderson Messias Jesus. Sim, senhor presidente. Vereador Neri Amaral. Sim, senhor presidente. Vereador Orvino de Ávila. Sim. Vereador Adriano de Brito, sim. Está aprovado por unanimidade. Passamos em primeira discussão para parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 12/2005, de autoria da mesa diretora. Solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do parecer. Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei 012/2015, procedência Poder Legislativo. Autor, mesa diretora. Objeto, altera a redação do artigo 3º, acrescenta o artigo 9º-A, altera os anexos 1, 2, 5 e 7, transforma em parágrafo 1º parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º no artigo 12 da Lei nº 4696, de 15 de setembro de 2008 e da outras providências. Pretende a mesa diretora, através do presente projeto de lei número 012/2012, alterar
a redação do artigo 3º, acrescentar o artigo 9A, alterar os anexos 1, 2, 5 e 7, transformar em parágrafo 1º o parágrafo único e acrescentar em parágrafo 2º do artigo 12 ao artigo 12 da Lei número 4696, de 15 de setembro de 2008. Na justificativa, os membros da mesa diretora argumentam que segue. A medida tem por finalidade dar cumprimento ao termo de ajuste de conduta firmado na gestão anterior e dotar esta Casa de condições mínimas para atender à determinação do Tribunal de Contas no processo RLA 13/0015-1134, que fixa o prazo de 1 ano para a Câmara reduzir os gastos em comissão e ou transformá-los em cargos efetivos. No entanto, destacam os autores terem nesse primeiro mês de gestão observado a necessidade de se proceder a uma ampla reorganização dos serviços da Câmara e a revisão do plano de cargos, para dotar as unidades que compõem a estrutura organizacional da Câmara das condições mínimas e adequadas à prestação de serviços indispensáveis ao pleno exercício do Poder Legislativo. Contudo, salientam os autores, constando-nos a necessidade premente de se fazer ajustes imediatos no quadro de pessoal para possibilitar o desenvolvimento de estudos e a adoção de providências voltadas à reorganização da Câmara, como a criação de uma unidade de supervisão e coordenação geral dos serviços administrativos da Câmara, em obediência ao exposto no artigo 69 e seguintes do Regimento Interno, bem como a compatibilização de quadros de comissionados, anexo 7 da Lei nº 4696 de 2008, com os dispositivos legais correspondentes. Entendemos que somente depois da adoção dessas medidas será possível iniciar os estudos para a revisão da estrutura da Câmara, do plano de cargos e a abertura de concurso público. O projeto de lei incluso, após avaliações orçamentárias, financeiras e contábeis, conforme o anexo impacto orçamentário e financeiro, realizado pelo Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal, demonstra o devido planejamento fiscal, com previsões orçamentárias e financeiras próprias do Poder Legislativo, em compatibilidade aos seus limites legais e constitucionais de pessoal e folha de pagamento. É o relatório. Passo a opinar. Conclusão do relator. A vertente e proposição visa a reestruturação organizacional da Câmara Municipal diante da necessidade premente de se fazer ajustes imediatos no quadro de pessoal para possibilitar o desenvolvimento de estudos e a adoção das providências voltadas à reorganização da Câmara, com a criação de uma unidade de supervisão e coordenação geral dos serviços administrativos da Câmara, em obediência ao dispositivo do artigo 69 e seguintes do Regimento Interno, bem como a compatibilização dos quadros de comissionados, anexo 7 da Lei 4696 de 2008, com os dispositivos legais correspondentes. Conforme consta na justificação que acompanha o projeto, as alterações são pontuadas em síntese. Primeiro, alteração do artigo 3º da Lei nº 4696 para inserir dentro dos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Casa a coordenação geral. Do ponto de vista legal, a criação de uma unidade de coordenação e supervisão das unidades técnicas legislativas, administrativas e operacionais da Câmara Municipal visa primordialmente dar cumprimento ao artigo 69 e seguintes do Regimento Interno. De outro lado, as questões pontuadas pelo vereador Sanderson Almecide Jesus, presidente na gestão 2013-2014, no relatório de transição e agora constadas pela atual gestão 2015, e agora constatadas pela atual gestão 2015-2016, no que diz respeito às dificuldades administrativas e operacionais da Casa, apontam para a necessidade da criação de uma unidade macro de gestão administrativa que possa, em síntese, cuidar do planejamento, da supervisão e da coordenação dos demais unidades integrantes da estrutura, como prevê o Regimento Interno, propor os regulamentos necessários ao funcionamento desses serviços e, sobretudo, coordenar e acompanhar a execução dos serviços e obras de reforma e conservação da sede da Câmara, garantindo o acesso e o uso seguro e contínuo das suas instalações e equipamentos. 2. Adequação do anexo 7 do artigo 12, parágrafo único e 14, parágrafo único da Lei nº 4696 de 2008, na sua redação atual, no que se refere aos cargos de chefe de departamento
de patrimônio e chefe de departamento contábil financeiro. 3. Alteração do parágrafo único do artigo 12 da referida lei para excluir o departamento de informática e telefonia, esse setor de transporte e estrutura da diretoria administrativa, em cumprimento ao termo de ajuste de conduta já referido. Em que pese a relevância desta medida, constata-se que a estrutura da diretoria administrativa deixa a desejar, na medida em que seria apoiada apenas pelos departamentos de recursos humanos, patrimônio e comunicação social, ficando a casa vulnerável na área da infraestrutura. O mesmo fato é observado em relação à área contábil financeira, que hoje conta com uma diretoria auxiliada pelo Departamento Contábil Financeiro, conforme prevê o artigo 14, parágrafo único, sem previsão do cargo correspondente no anexo 7. Assim sendo, pretende-se estabelecer uma estrutura mínima de apoio às diretorias administrativa e contábil financeira, para que elas possam realizar as atividades próprias de uma unidade gestora do porte da Câmara de São José, nas áreas de contabilidades, de compras e licitações, contratos, almoxarifados e controle de frota, criando-se o Departamento de Infraestrutura e o respectivo cargo em comissão e a inserção do cargo em comissão de chefe de Departamento Contábil Financeiro, no anexo 7º da Lei 4696 de 2008. No intuito de fortalecer a estrutura das diretorias, o projeto repassa ao presidente da Câmara a incumbência de estabelecer, por resolução, a estrutura e as competências de cada departamento, ou seja, a quantidade de divisões ou setores necessários e suficientes para executar os serviços que lhes são afetos, servindo de norte para o estabelecimento das rotinas. 4. Modifica a nomenclatura do cargo efetivo de agente operacional de serviços gerais, que compõe o anexo 2 da Lei 4696 de 2008, para denominá-la agente operacional de serviços auxiliares, com o intuito de evitar confusões com o posto de serviços gerais, que serão terceirizados, bem como excluir das atribuições desse cargo as atividades de serviços gerais e transporte, impropriamente inseridas no referido anexo 1 da referida lei. 5. Tendo em vista a inexistência por contador no quadro efetivo do pessoal efetivo, o projeto de lei prevê o pagamento e a gratificação ao servidor da Prefeitura Municipal de São José, com registro no CRC, Conselho Regional de Contabilidade, designado ou colocado à disposição, em caráter excepcional e transitório, para responder pela contabilidade da Câmara e de gratificação no valor estabelecido no anexo 5. A concessão dessas vantagens está em conformidade com a orientação do Tribunal de Contas, expressa em diversos pré-julgados, dos quais cita-se o número 0988, que será excluído assim que o preenchimento dos cargos respectivos com a realização de concurso público. 6. Extingue do quadro da Câmara Municipal um cargo de provimento de comissão de chefe de departamento em informática e telefonia, nível CCP 03, e um cargo de provimento de comissão chefe de transporte, nível CCP 04, com as devidas alterações nos anexos 1 e 7 da Lei nº 4696, de 15 de setembro de 2008. 7. Extingue do quadro da Câmara 5 cargos vagos de motorista, nível ANF, um cargo vago de agente de serviços gerais, nível ANF, um cargo vago de porteiro, nível ANF, e quando vagar, um cargo de agente de serviços gerais, nível ANF, com as adequações dos anexos, no anexo correspondente. No tocante à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, verifica-se que não há vício, uma vez que cabe à Câmara Municipal privativamente dispor sobre uma organização interna conforme assevera o artigo 31, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal Verbes. Artigo 31. É de competência exclusiva da Câmara Municipal. 3. Dispor sobre a organização, funcionamento, política, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e respectiva remuneração, nomear, prover, comissionar, conceder gratificação, licença por disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários do seu quadro nos termos da lei. Prosseguindo na análise, insta a ressaltar
que são de iniciativa da mesa da Câmara, os projetos de organização de seus serviços, criação de cargo e respectiva remuneração, a teor do dispositivo no artigo 153, inciso 1 e 2, do Regimento Interno da Câmara Municipal, verbes, artigo 153, é de competência exclusiva da mesa diretora a iniciativa dos projetos de lei que, 1, de que disponham sobre a estrutura administrativa da Câmara, 2, de criem, alterem e extingam cargos, empregos ou funções dos serviços da Câmara e fixem as respectivas remunerações iniciais. Portanto, verifica-se que o presente projeto encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno da Câmara Municipal, vez que sua iniciativa partiu da mesa diretora desta Casa Legislativa. Cumpre-se ainda ressaltar que, para a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, CRFB de 1988, em seu artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, exige que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e ao acréscimo dela decorrente, bem como autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eis a redação do mencionado artigo. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União nos Estados, Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder o limite estabelecido na lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, em 98. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração, a criação de cargos, emprego e funções, a alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos de entidade de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas renumerado no parágrafo único pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente, incluída pela Emenda Constitucional número 19 de 98. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, incluída na Emenda Constitucional número 19 de 98, grifo nossa, conforme se depreende o requisito concernente à existência da prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções das despesas do pessoal e aos acréscimos dela decorrente, foi observado, mediante estudo de impacto financeiro do Departamento Contábil Financeiro da Câmara Municipal. Quanto à exigência da autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, essa também foi comprovada conforme verificado no artigo 38 da Lei 5466, de 17 de dezembro de 2014. Em razão do exposto, pronuncia-se a relatoria pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei número 012/2015, que altera a redação do artigo 3º, acrescenta o artigo 9º-A, altera os anexos 1, 2, 5 e 7, transforma em parágrafo 1º o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º no artigo 12 e da Lei número 4696, de 15 de setembro de 2008 e da outras providências. Com o objetivo de adequar o projeto, apresentamos no final do parecer a seguinte sugestão: que seja alterado a ementa acrescentando a palavra altera no início do artigo 3º, passando a figurar com a seguinte redação: altera a redação do artigo 3º, acrescenta o artigo 9º-A, altera os anexos 1, 2, 5 e 7, altera e transforma o parágrafo 1º, o parágrafo único e acrescenta o parágrafo no artigo 12º da Lei 4696, de 15 de setembro de 2008 e da outra previdência, bem como acrescenta a palavra altera no início do artigo 3º, passando a figurar, artigo 3º, altera e transforma o parágrafo 1º em parágrafo 1º, o parágrafo único, e acrescenta ao artigo 12º da Lei 4696, de 15 de setembro de 2008, alterado pela Lei 53/11, pela Lei número 53/11, de 16 de julho de 2013, passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação: ainda no artigo 2º, o projeto de lei, parágrafo 3º do artigo 9º-A, que seja acrescida a palavra até, passando a vigorar com a seguinte redação: parágrafo 3º, o vencimento do cargo do coordenador geral corresponderá ao valor atribuído no nível CCP1, acrescido de até 40% sobre o respectivo vencimento a título de representação. No artigo 3º do referido projeto de lei,
na alteração do parágrafo 2º do artigo 12, onde se lê, será definida, leia-se, serão definidas. No mérito, vota-se pela aprovação do diploma Ora sob exame. São José, 9 de março de 2015. Adriano de Brito, relator-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo. Sanderson Almecide Jesus, Wallace Avani de Souza. Decisão da Comissão de Finanças, Moacir da Silva, do PMDB, Neri Oswaldo do Amaral, PMDB, e Orvino Coelho de Ávila, PSD. Senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o vereador Amauri Valdemar da Silva. Presidente, o projeto de lei de resolução, por favor. O presidente me procurou até para ser favorável a esse projeto de resolução, na qual entendo que as reformas administrativas são importantes, não só para o processo político, até para algumas situações, que é o caso agora de um ajuste de conduta assinado pelo ex-presidente da Câmara, vereador Sanderson. Essas são as informações que me passaram, e o que está escrito também no parecer, na qual deu origem a esse projeto de resolução. Projeto de lei 012 de 2015, que vai se transformar em resolução depois, que modifica uma lei que foi criada em 2008, que teve várias alterações, que foi a Lei 4.696, que foi a escritura administrativa, 15 de dezembro de 2008. De lá para cá, praticamente quase todos os anos, ela sofreu modificações. Algumas adaptações, alguns aumentos de cargo comissionado da presidência, que eram 16, passou para 19, que eram 14, 13, passou para 16, e vai estar aumentando. Eu tinha dito, presidente, que eu seria favorável, mas tem que fazer algumas considerações, umas ponderações sobre o projeto de lei. Para começar, presidente, como é um projeto que vem da mesa diretora, assinado pelos 3 vereadores, menos o doutor Geraldo, né, por questões de saúde, veio com muitas falhas textuais. Né? E essas falhas textuais são comprovadas na própria parecer da comissão, na qual sugere várias emendas de redação. Né? Vocês escutaram bem, a leitura do vereador Adriano, e a própria comissão sugere correções na parte textual. Não deveria ter, né? Como é um projeto que mexe na parte administrativa, ela não pode ficar assim pendurada a parecer, que parecer altera algumas questões textuais. Por isso fica de repente não seria nem 2 votações, vereador Neri Amaral. O vereador Neri Amaral conversou com a gente para ter 2, tem que ser 3 até, porque tem redação final, porque a comissão fez uma emendas textuais, que as emendas nem foram admitidas por nós, a própria comissão sugeriu, né, terá coisas que nem precisava, porque queria apenas um cargo de coordenador geral. Aí vai ter uma gratificação de 50% a mais. Para que dizer que até? É só para ele, só serve para regular o trabalho do diretor, do coordenador geral, que é só ele que vai receber, é só para ele. Por que é até 40%? É 40% de uma vez? Só se quer dar 40%, não trabalhou bem, ganha 30%, não trabalhou pouco esse mês, ganha 20%. Não. Então, tem alguns textos, acho que não deveria. Como é um projeto de lei nosso, da Câmara, feito por nós, tem que começar certo, não tem que começar já com esses penduricalhos. Né? E coisas, presidente, desculpe a minha franqueza, mas criar artigo 9-A, desculpe quem redigiu, presidente, mas é preguiçoso. Quando tu bota -A, é porque tu queres colocar, porque tu não queres fazer uma nova
redação do restante do projeto. Quer escrever um adendo no meio do artigo. Por quê? Porque tem que falar todo, novamente, fazer uma nova continuação dos artigos. Tem que fazer, faça. Nós temos pressa? Não temos pressa porque o ajuste de conduta, não sei para qual dia tem que resolver a situação da Câmara, pela justificativa, parece que é com relação ao terceirizado. Então, criar um artigo traço-A, pode dizer, para preguiçoso. Quem não quer ter o trabalho de redigir o restante dos artigos. Porque, na verdade, é uma coordenação geral. Ela entra com um título dentro do próprio artigo 9º. Então, tem que fazer uma nova redação do restante. Então, nem que escrever tudo de novo. Digita tudo de novo. Mas não criar adendo. Pô, aí vai ficar o procurador-geral, aí depois vai vir traço A, dentro do artigo 9º. Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui. Não gostei da redação. Não gostei. Artigo 9º é assim, ó. Vem o título do gabinete da presidência de sua composição, artigo 9º. Depois vem as atribuições da Procuradoria Jurídica, de todas as diretorias que tem. Pô, aí tu vai criar no meio aqui do gabinete da presidência e da Procuradoria Geral, artigo 9º? Não. Ele vai ter que ser o artigo 10º. E o procurador vai ser artigo 11º. Você falou que é preguiçoso, quem redigiu. Né? Desculpa a palavra, mas é. Vai redigir o restante também. Vai colocar lá que o artigo 10 passa para ser o 11 e vai mudando as declarações. Não cria um adendo de artigo 9-A. Fora isso, presidente, a parte textual está terrível. Tão terrível que a própria comissão encontrou um monte de erros textuais e acaba fazendo um monte de alteração. Sugere aqui, né, no final, um parecer. Cadê o parecer? Cadê o parecer? Está aqui. Com o objetivo de adequar o projeto. Olha só a palavra, usou adequar ainda a comissão. Apresentamos no final do parecer a seguinte sugestão. Pô, é sugestão ou vai ficar fazendo parte mesmo? Nós vamos votar o quê? O projeto ou vamos votar o parecer? Altere e transforma um parágrafo, altere e transforma um parágrafo. Depois, inclui a palavra até. Depois, onde leia-se será definida, leia-se serão definidas. Bom, textuais, se eu fosse o presidente, eu retirar e fazer um novo, aí a gente faz 2 sessões, 3 sessões, não tem problema nenhum. Fora isso, presidente, a gente alguma coisa a gente consegue entender do projeto, outras não. Quando fala de um ajuste de conduta com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, fala que a gente tem que reduzir os cargos comissionados e temos que criar concurso público. Quando a gente vai fazer uma leitura simples desse projeto, é o contrário. Nós estamos criando mais carro comissionado, estamos criando mais função gratificada. E nós estamos extinguindo os efetivos. Olha só, não parece que é o contrário do que foi feito o acordo? Parece. Né? Parece. Tudo bem, o presidente vai me dizer que não, nós estamos extinguindo os cargos efetivos, que já não estão sendo ocupados, nós somos de 20 e poucos cargos efetivos, nós só temos 14, 15. Eu posso errar nos números, tá? Porque eu não quero perder meu tempo para ler, porque está acabando meu tempo. Tudo bem, ele vai dizer que esses cargos são os cargos que estão dando conflito com relação a terceirizar. Nós temos contratos terceirizados que prestam serviço como motorista, como atendente, e como está com cargo efetivo, está dando essa questão de eliminar. Tudo bem, mas criar mais cargo comissionado e mais um coordenador geral, não. Aí não faz sentido, não faz sentido, né? Não faz sentido, não teria que mexer no cargo comissionado. Mas uma coisa assim, eu queria fazer uma observação para presidente. Quem é prefeito, quem é presidente, é o próprio vereador que pode indicar, tem a prerrogativa, presidente, de escolher a pessoa que tu quer que assuma esse cargo comissionado. Essa prerrogativa você já tem de escolher. Né? Pode escolher quem é um procurador, pode escolher quem é um contador, pode. Já está bom, presidente, já está bom. Agora, o senhor não pode, que isso a gente também tem vontade, mas não pode, não deveria, eu quero escolher o Cloni para assumir a minha coordenadoria da Câmara. Só que o Cloni, ele ganha mais lá fora do que aqui. Então eu não posso trazer o Cloni, porque eu não sou iniciativa privada. Iniciativa privada, sim, eu pagaria para o Cloni é um baita profissional, eu pagaria mais do que ele está ganhando na empresa dele para fazer na minha. Mas na Câmara, presidente, eu não posso fazer isso, presidente.
Eu não posso escolher a pessoa. Eu não posso criar um artifício porque eu estou usando o erário público, dinheiro público. Eu não posso usar da Câmara para dizer assim, eu quero trazer o Cloni e vou te dar mais 40% que ganha lá para vir para cá. Não, eu não posso criar esse artifício, presidente. Não, não. Eu não posso escolher o Cloni. Vou escolher o Chico, que o Chico aceita, concorda com o salário que ele vai ganhar aqui na Câmara, que é o que está escrito. Nós podemos criar essas figuras, né, de mais 40%, de função gratificada. E outra coisa, presidente, trazer servidor público da prefeitura para cá é o que todo mundo quer da prefeitura. Se perguntar, 100% da prefeitura vai dizer, eu quero ir para a Câmara, com certeza. Mas aí eu quero trazer uma pessoa. Pô, essa pessoa vai ganhar uma função gratificada, vai ganhar mais do que ganha lá para trabalhar aqui. Não deveria, não deveria. Acho que é regra, porque a gente sempre soube na Câmara que da prefeitura não pode ficar. Muitas pessoas, quando assumir como vereador, Sandra, eu quero ficar à sua disposição, vereador Mauri. Não pode, servidor da prefeitura não pode estar à disposição da Câmara. Entendeu? Então, assim, ó, eu não estou confortável, presidente, para votar favorável a esse projeto do jeito que está. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Senhor presidente, mesa diretora, senhora vereadora, senhoras vereadoras e público que nos assiste. Serei breve no meu relato. Só discordando algumas questões da vereadora Mauri. Primeiro, no que diz respeito aos servidores da prefeitura, acho que 100% não, porque eu sou servidor público e eu não gostaria de desenvolver minhas funções aqui. Prefiro continuar lá dando aula, trabalhando junto à Secretaria de Educação, então não é 100%. A outra situação diz respeito que eu quero me portar às alterações feitas. As alterações propostas, elas não são propostas para dizendo que o projeto está mal escrito ou se ele está equivocado. Na realidade, aconteceram alguns erros de digitação, um erro de digitação, onde é feita uma correção da concordância verbal, e a ausência da palavra altera no original estava, e no momento da digitação ela foi esquecida, e por isso, para não precisar fazer todo um trabalho novamente, que foi adicionada a palavra altera e o até. No que diz respeito ao 9A, de forma alguma foi preguiça, porque quando paramos para discutir o projeto, nós sabíamos da urgência, da brevidade dele, mas não poupamos tempo de ficar discutindo. E quando a gente fala em 9A, é que na realidade está para ser montada uma comissão dentro desta casa para estudar mais uma vez o plano de carreira daqui dos comissionados, dos servidores, digo, e apresentar uma nova proposta que vai haver uma compilação de todas as modificações. Então, para que estamos criando novos artigos que em breve serão todos alterados posterior ao estudo desta comissão. Quero dizer ainda que a equipe que redigiu o projeto, vereador, ela se esmerou, fez com zelo, para que ficasse da melhor forma possível. As emendas, elas são com certeza para corrigir e não para deixar passar um projeto com erro de português, que se nós voltarmos aí ao tempo, e eu sou uma pessoa que eu fico lendo os projetos antigos, até mesmo por interesse ou por pesquisa, e o que mais encontramos em projetos aqui são erros ortográficos. Se nós formos voltar algumas presidências atrás aí, a gente vai ver projetos com resolução de mesa ou projetos de vereadores mesmo com erros absurdos de ortografia. Então, eu prefiro apresentar uma emenda e corrigir o projeto para que ele, na íntegra, no futuro, saia escrito corretamente, do que simplesmente deixar passar, vereador Telmo, um erro de acentuação, ou até mesmo um erro de concordância, para que futuramente a gente não vire motivo de chacota aí para os futuros vereadores que por aqui passarão. Obrigado. Com a palavra o vereador Neri Oswaldo Amaral. Senhor presidente, mesa diretora, companheiros vereadores, munícipe que nos assiste, entendo eu e respeito toda a posição de cada senhor dos vereadores, cada cidadão tem o direito de discutir e conversar que esse é um projeto que não merecia nem discussão, dado a urgência e a necessidade. Certo? Nós temos aqui quando foi feita a licitação, foi a última licitação que foi feita, o Observatório entrou com ação no Tribunal de Contas, que ficou, acho que, uns
6 meses para conseguir fazer a licitação das empresas contratadas. Certo? Tem uma situação que temos que parar um pouquinho para nós não só criticar e achar os pontos ruins. Senhores, a nossa Câmara de Vereadores é a Câmara que tem menos funcionários do Estado de Santa Catarina. O Observatório achou 400 e tantos funcionários da Câmara, que nem caberia pelo espaço físico que nós temos. E, na realidade, nós hoje temos 14 comissionários que são diretamente ligados à presidência. Senhores, eu vou fazer aqui, para que todos os senhores tenham, e até o sorriso do nosso amigo lá que está presente, e você realmente, parabéns pelo trabalho que faz para o município de São José. Quero dizer o seguinte: Joinville, a Câmara de Vereadores tem 104 funcionários efetivos e 176 comissionados. Joinville tem o dobro de habitantes que tem São José. Florianópolis, 140 efetivos e 210 comissionados. Blumenau, 82 efetivos e 85 comissionados. São José da Terra Firme, terra que acolhe pessoas que vêm do estado todo, inclusive, que criam um amor por essa cidade diferenciado. Vêm de vários lugares do estado e de outros países, que a gente não entende a paixão que eles criam por essa cidade, porque aqui é uma cidade acolhedora. Efetivos, 14. Comissionados, 76. Criciúma. Efetivos, 20. Comissionados, 31. Chapecó, 45 efetivos, 48 comissionados. Itajaí, 86 efetivos, 79 comissionados. Palhoça, 22 efetivos, 79 comissionados. Brusque, 19 efetivos e 20 comissionados. Então nós temos aqui no número total 2 municípios que têm menos habitantes que nós, que é um pouquinho menor. Então, senhores, realmente o projeto é urgente. Precisa-se fazer urgentemente também o nosso concurso público, que eu toda a vida sou totalmente favorável para aumentar o número de efetivos que a Câmara precisa, já lhe cedo uma parte. Então, eu vejo que, na realidade, é um projeto que é fácil. Tem funcionário público estadual que ganha seus 20 mil reais. Outro ganha 18. Parabéns. Fizeram concurso, estudaram e passaram. Mas aqui na nossa Câmara de Vereadores, os senhores sabem qual é o funcionário. Os senhores têm conhecimento, tanto quanto eu. Certo? Então, na realidade, eu entendo que o projeto foi muito bem elaborado. Concordâncias verbais, isso acontece. E se for fazer um levantamento, como falou o vereador Adriano, olha, não é pequena a quantidade que vocês vão encontrar de erros, mas alguma coisa sempre tem que se consertar. Agora, foi muito bem elaborado o projeto, entendo dessa forma, e entendo também, e gostaria de pedir o voto favorável de todos os senhores vereadores, porque não tem nada demais a não ser continuar a nossa Câmara com serviço e com as pessoas que realmente precisam. Nós temos problema. Eu vou dar uma parte, vereador. Nós temos aqui problema de portaria, serviços gerais, que é urgente. E são tudo terceirizados. Quem é que não sabe disso? É segredo? Toda a vida teve terceirizado. Então, eu não estou aqui questionando o vereador A, ou B, ou C. Eu estou dando a minha justificativa e eu vejo que a intenção da mesa diretora é resolver da melhor maneira possível. E a gente, às vezes, tem que conversar e ver qual é a intenção. A intenção é nós dar continuidade
ao trabalho da Câmara. Sendo uma parte ao nosso companheiro vereador Amaury. Obrigado, Neri. Faz tempo que o professor Adriano de Brito, vereador, não dá aula, porque quando o professor corrige uma prova, quando há um erro, qualquer erro de ortografia ou concordância, como o senhor falou, desconta da nota. Aqui não. Aqui ele corrigiu, ainda deu 10 ainda depois, né? Então faz tempo que não está dando aula o vereador Adriano. Ô, presidente, se quer mesmo fazer concurso público, faltou ter colocado nesse projeto a criação das vagas para fazer o concurso público. Pelo jeito aí, pela situação que está retirando a possibilidade de fazer concurso, porque as vagas que estavam sobrando, que não está sendo ocupada pela Câmara, estão sendo excluídas, que são motoristas e porteiros, tudo bem, para poder convalidar o processo licitatório futuro que vai ter de terceirizado. Mas poderia, o vereador presidente, ex-presidente, eternamente nós presidente, somos Amaral, poderia estar prevendo nesse projeto, então, as vagas para fazer esse dito concurso público que o senhor está falando, que está tanto esperando o observatório, a sociedade e o próprio Tribunal de Contas. É isso a minha observação que eu queria fazer no seu relato. Obrigado pela contribuição, senhor vereador. Mas, senhores vereadores, é um projeto altamente necessário. Eu cedo uma parte ao vereador Adriano de Brito. Vereador, obrigado pela parte. Só para fazer o registro, que a ideia é, após a aprovação do mesmo, é criar uma comissão interna aqui na casa, com funcionários efetivos, com o objetivo de reformularmos a estrutura, alguns detalhes ali da lei anterior, e fazermos um concurso público para efetivação aqui, e criando essas vagas e futuro concurso público para efetivação na Câmara. Obrigado. Certo. E é fácil, às vezes a gente fica pensando, imaginando, o que é que aqui na Câmara de Vereadores São José, se tem gente, ou se tem... Eu vejo que todos os senhores vereadores, pessoas responsáveis, trabalhadores, empresários, professores, funcionários públicos, as pessoas, todos bem intencionados. Eu não vejo um vereador, todo vereador aqui, que a gente vê bem intencionado. Cada um tem a sua maneira de ser, as suas opiniões. E eu vejo assim, às vezes existe alguns dos segmentos fora a Câmara que acham ou pensam que aqui a gente está com brincadeira ou que a gente não está aqui para trabalhar sério. Eu fico muito preocupado, porque quem está sendo assim, não fiscalizar o dever de todo mundo. Nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, mas focando na Câmara de São José como se aqui não tivesse ninguém bem intencionado. E a nossa intenção é fazer o melhor por esse município da Terra Firme, o São José da Terra Firme. Por esse motivo, eu volto a pedir aos senhores vereadores que voto favorável, que o projeto realmente só vai trazer benefícios para a nossa Câmara. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais... Com a palavra o vereador Cloney Capistrano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste na noite de hoje, eu gostaria de manifestar a minha opinião no que tange aqui ao parecer aqui das comissões, né? E com relação aos cargos que estão sendo extintos. Eu até estava discutindo agora ali com o vereador Amaury. Eu penso que nós temos que qualificar a Câmara Municipal de São José. Algumas coisas realmente precisam ser tomadas algumas atitudes. Exemplo, eu estive na Secretaria Regional como secretário, o cargo de motorista é terceirizado. Né? Nós já estamos num certo momento em que a gente deve, no meu entendimento, priorizar cargos técnicos para a nossa Câmara. E serviços gerais hoje não se faz mais concurso, a maioria são terceirizados. Serviços gerais, que é o cargo que está sendo aqui extinto, que são 5 vagas de motorista, 1 vaga de agente de serviços gerais, até porque um servidor de serviços gerais não vai dar conta de proceder o seu desempenho aqui pela estrutura física que a Câmara compreende hoje. Tem um cargo de porteiro,
né? E uma vaga também e uma vaga de agentes civis gerais. Então, eu compreendo que essas vagas realmente devem ser extintas e ser contratados terceirizados. Porém, nós temos que criar na nossa estrutura da Câmara cargos técnicos que possam dar suporte também aos vereadores, além da assessoria de gabinete. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, e vocês sabem que eu tenho uma postura independente aqui na Câmara, e eu sempre vou ter minhas opiniões de forma pontual, sem querer defender A ou B ou C. O que é correto é correto. Recentemente, isso foi o ano passado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, isso aí foi para a imprensa, está normatizado, foi aprovado em lei, inclusive o ano passado, criando cargos de provimento em comissão para atuar dentro dos gabinetes dos promotores. E aí tinha essa discussão no tocante que se os cargos de assessoramento dos gabinetes, eles fazem parte ou não da estrutura administrativa. Né? Então, lá no parecer lá do Ministério Público, quando foi aprovada a legislação, foi encaminhada à Assembleia Legislativa, foi definido pelo próprio Ministério Público que os cargos de assessoramento não integram a estrutura administrativa a nível de cômputo para comparar os cargos de provimento efetivo com os cargos de provimento comissionado. Então, na hora que vai fazer o comparativo, os assessoramentos dos gabinetes não entram no quantitativo. Né? Então, eu gostaria de fazer esse registro, até porque a gente tem que trazer a informação correta, para que coloque de forma devida, para que a população saiba o que a gente está votando. Agora, realmente existe uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que a Câmara realmente tome providências. Inclusive, foi assinado um TAC, se eu não me engano, pelo ex-presidente, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Desculpe, eu confundi aqui. Foi assinado um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para que no prazo de 1 ano, pelo que eu vi, a Câmara adotasse medidas que fossem para regularizar essa situação. Eu entendo o posicionamento do vereador Amaury, parabenizo ele pelas colocações, porque a discussão é salutar. Mas a gente, como homens públicos e mulheres públicas e que ocupa hoje o parlamento, a gente tem que cumprir. Não foi o poder legislativo, que somos todos nós, assumiu um compromisso no Ministério Público. E a gente precisa dar a resposta. Se é o melhor encaminhamento ou não é, aí entra na questão da discussão, mas que nós temos que apresentar uma resposta ao Ministério Público, temos. Né? E quero dizer o seguinte, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Adriano, falou aqui da tribuna, e escutei atentamente ali, que a mesa diretora vai abrir uma comissão, foi isso que eu entendi, para discutir a questão das vagas para concurso público, porque realmente precisamos abrir concurso público nessa casa. Agora, com pessoas que sejam, que possam trazer uma contribuição para a cidade. Né? Então, anotei muito bem, quero dizer o seguinte, que me coloco à disposição dessa comissão da mesa diretora, né, para colocar minhas opiniões e também para acompanhar o trabalho, para que a gente possa encaminhar o que é correto. Então, analisei atentamente, vou aguardar os encaminhamentos para a gente poder. Agora, penso que com relação a gente tem que dar uma resposta, até porque esse poder assumiu um compromisso. Todo TAC quando é assinado, existem obrigações. Eu não sei quais são os termos que foram assinados ali, das obrigações, às vezes é uma multa, às vezes teria que ver ali, porque eu não tive acesso ali à questão das obrigações, se não fossem cumpridos os termos assinados. Mas nós temos que dar uma posição de encaminhamento. Eu sei de uma parte é o vereador Amaury que solicitou. Mas era bem isso que eu queria lhe perguntar. O senhor sabe qual foi o caminhamento que esse TAC sugeriu para a Câmara? Será que o que está nesse projeto é o que foi sugerido? Essa é que é a dúvida que a gente tem. Isso estava no projeto?
caminho foi esse mesmo? Foi mudar a parte administrativa, criando mais cargo comissionado? Foi isso que foi o acordado no TAC? Foi criar mais função gratificada? Foi isso que foi acordado? Ou foi a questão dos terceirizados, que estava em confronto, conflitando com os cargos efetivos que tinha na Câmara, né? Porque tinha um terceirizado que era motorista e serviços gerais, e estava conflitando com os cargos efetivos da Câmara, que tinha motorista e serviços gerais. Era isso que estava no TAC? Ou não é? Essa é a dúvida, que eu não acredito que a discussão foi em cima de cargos, excesso de cargos comissionados em detrimento de cargos efetivos, essa que foi o comparativo e a discussão. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos reduzindo os cargos efetivos e aumentando os comissionados. Então, nós estamos indo de acordo com o que foi acordado no TAC? Essa é a dúvida que eu queria lhe perguntar, mas parece que o senhor já respondeu, que o senhor não teve informação concreta disso também. Como mesmo o senhor escutou aí, vereador, eu realmente estou colocando dessa forma. Nós temos que acompanhar e ver qual foi os pontos colocados nesse TAC para a gente poder dar um encaminhamento. Mas entendo que nós temos que apresentar uma solução, uma vez que a Câmara, o Poder Legislativo, fez um compromisso e nós devemos assumi-lo. Muito obrigado, boa noite. A palavra, continua em discussão, com a palavra o vereador Sanderson Almecide de Jesus. Com a palavra pela ordem, o vereador Amauri. Presidente, o senhor tinha referido na outra sessão que só 4 podiam se manifestar, né? Foi Neri, vereador Adriano, Ploni e vereador Amauri, né? Citado. Não, senhor presidente, o senhor pode me permitir a observação? O vereador Amauri levanta essa questão, mas ela não está de acordo com o regimento. Porque qualquer discussão... Bom, vamos ler o regimento é claro. Quando você quer encerrar a discussão, você tem que provocar... Vereador Telmo Vieira. Senhor presidente, só quero colaborar, questão de ordem, o artigo 175 trata do encerramento, mas o encerramento ele só é precedido mediante a solicitação de um vereador ou do próprio presidente colocado em deliberação o que não foi feito. No plenário, o que não foi feito. Então o vereador tem o direito à fala, de acordo com o artigo 175. Com a palavra o vereador Santos de Jesus. Agradeço, vereador Telmo, pela colaboração, e era o meu entendimento também. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, o projeto aqui discutido nessa noite, e a discussão está enriquecendo muitas informações, porque de uma coisa é certa, se nós estivéssemos aqui abrindo vaga para 30 cargos efetivos que precisa, amanhã teria uma meia dúzia de pessoas lá fora falando equívocos e levando informações distorcidas à população de São José. Né? Infelizmente, essa é a situação. A questão em tela, senhor presidente, é que o senhor agora assumiu a presidência e tem uma gestão para ser encaminhada, iniciada, e está muito clara para esse vereador, e o senhor, dentro de uma leitura de gestão, vê a dificuldade. O vereador Amauri, enquanto presidente, na oportunidade, reformou a casa, mas não pôde fazer uma reforma administrativa, porque o foco era a casa. Diga-se de passagem, foi um momento importante. Eu acho que precisava de um espaço adequado para o trabalho, e lá foi feito, focado naquele momento. O vereador Neri, a oportunidade seguinte, ele também deu continuidade nos encaminhamentos. Este presidente, então, fazendo uma leitura, e eu entreguei um relatório para o presidente das dificuldades, encaminhei um expediente à ESAG, ao DESC, para que ela possa apresentar uma proposta, uma vez que ela detém a expertise, de nos apresentar um estudo e um modelo para uma reestruturação administrativa da casa, que, sem sombra de dúvida, não é novidade para nós, que nós precisamos de um engenheiro aqui, nós precisamos de um contador, né? Nós precisamos de um administrador e administração pública para ter a independência total da casa. Porque hoje o vereador faz um requerimento, senhor presidente, e amanhã depois desencadeia uma fiscalização, mas aí nós temos que pedir um engenheiro do município. Não, estou questionando, mas não é legal, né?
É um negócio que fica confuso. Então precisa desses profissionais. Como precisamos de técnicos na contabilidade, precisamos do cargo efetivo de procurador, dentre outros que já foi extremamente discutido e à vontade desta casa. Mas eu observei a todo momento, sobre o mérito, sobre a questão textual, o presidente da Comissão de Finanças, de Comissão de Justiça, que merece nosso respeito, é um colega nosso, o professor desta casa também, e trouxe no texto as observações e ele não mudou o mérito do projeto. Ele observou a questão textual e isso é uma da legitimidade para a comissão. Né? Sobre a questão do terceirizado, o vereador Cloni foi muito feliz quando coloca que isso hoje é um outro modelo. Não é novidade. Em São José, enfim, não estamos criando nenhum bicho de sete cabeças. É uma realidade diferente hoje. Você tem que focar a questão técnica. O serviço não é braçal, mas esse serviço terceirizado ele tem um outro encaminhamento, porque ele vem num conjunto desse processo. Entre outras questões, e que eu também observei, senhores vereadores, é a questão do cenário da Câmara. Assessoramento parlamentar, administrativo da casa e efetivos. A Câmara é a mais enxuta do Estado. Né? Bom, tem um entendimento do Tribunal de Contas que nós temos que resolver daqui a um ano, perfeito. E é daqui a um ano, então, que esse caminhamento que o presidente precisa tocar os trabalhos da casa, que hoje encaminha essa, vamos dizer assim, mini-reforma, vamos chamar assim, que vem dar segurança e para a continuidade do trabalho da Câmara, que não é fácil. O vereador Neri, o vereador Mauri, presidente Orvino, não é fácil você ter uma Câmara enxuta como nós temos aqui. Nós temos uma Câmara enxuta, sim. 14 efetivos ou 15. 16 comissionados da presidência que faz a gestão da casa, que não são subordinados aos vereadores. Essa é uma realidade. Os gabinetes têm seus assessores, que eles têm atividade do vereador, do seu gabinete em relação ao município. São coisas distintas, né, que o próprio Ministério Público afirmou, está em jornal, o doutor Linho Marinho, vocês podem procurar isso na imprensa, ele deixou claro que o entendimento do Ministério Público, que cargo comissionado parlamentar não pode ser confundido com cargo de gestão administrativa. Só um minuto, vereador. Então não há de fazer essa conta. Mas como é fácil falar de político, como é fácil falar, hoje virou moda, né? O senhor vê, está cheio de papagaio e de pirata em São José, diga-se de passagem. Esse dia eu estava lendo a matéria que ele dizia o seguinte: olha só, a Câmara economizou 10 milhões de reais. Vamos ser realistas, houve um superávit no orçamento que veio para casa, houve um entendimento que nós tínhamos naquele momento, houve uma economia da casa no conjunto dos vereadores, dos servidores. Agora não, a ONG fez a diferença aqui em São José. Então, é assim. Então, essa discussão de hoje é uma discussão importantíssima, os vereadores foram muito felizes, porque senão a coisa distorce, e amanhã estão dizendo besteira lá fora. Como é moda, a gente sabe o que a gente passa todos os dias, né? São questões que você vive numa situação seguinte. Não, a ideia é não, a vontade do cidadão não aprova ou cria um fato, cria uma polêmica, o presidente não consegue trabalhar, assim foi os computadores que o senhor receberam agora, assim foi os terceirizados que nós abrimos, mas todo mundo estava errado. Os computadores, que eu tinha pago 5 mil reais, todo mundo está errado, os vereadores receberam, o tribunal disse que não estava errado. Então, assim, e agora nós estamos numa demanda que o presidente precisa iniciar. Esse voto de confiança para a mesa, nós, vereadores, temos que dar. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós temos que estabelecer. Então, senhor presidente, dentro desse contexto, sabedor que somos, que o senhor tem que sim, e eu já me coloquei à disposição para o presidente da Comissão de Justiça, o vereador Adriano, que eu quero fazer parte dessa comissão, acho prematuro presidente nenhum sentar na cadeira e simplesmente em 3, 4 meses abrir um concurso, porque você tem que ter a percepção, você tem que sentir a gestão, você tem que ver o que está faltando. Eu passei esses 2 anos e eu vi e tenho um entendimento. Né? Pode ser ou não o melhor, mas acredito que eu vou contribuir também para que a gente possa dar mais esse salto. E aí, não aumentar cargo efetivo por aumentar, para equiparar com o comissionado, como fez Blumenau. Blumenau foi muito perfeito, né? Resolveu a questão. E a imprensa ainda assina embaixo. Isso que é engraçado, né? O que eles fizeram? Podem procurar. Agora tem, se eu não me engano, 60 efetivos e 60 comissionados. Isso não é solução.
Ah, não, agora está atendendo a Constituição. Então tiveram que aumentar o número de efetivos lá em cima, trazer uma despesa para casa para equiparar o comissionado. Então é uma situação complicada. Eu vou ceder uma parte, peço ao vereador Maurício que seja breve. Sim, Bernardo, eu queria pedir desculpa pela Vossa Excelência, porque na verdade fui induzido ao erro, porque na sessão anteriores só 4 discutiu, não foi questão pessoal. Claro. Eu peço desculpa publicamente por isso. O Telmo me ajudou ali a explicar o artigo. Não, 2 situações. O presidente, não tem jeito, né? Presidente, né? O vereador Sanderson. Primeiro eu queria dizer para ti que eu não fiz apenas a reforma da Câmara. Eu fui o presidente que aplicou a reforma administrativa, que foi aprovada em 2008, ela foi aplicada em 2009. Então, além da reforma, esse plano de cargos e salários que tem um servidor público hoje aqui da Câmara de Vereadores foi aplicado na época que eu era presidente pela mesa diretora. Segundo, que a gente está discutindo muita coisa que não está no projeto. Entendeu, vereador Santos, presidente? Estão discutindo os futuros cargos efetivos, estão discutindo as futuras comissões que vão abrir. Não está no projeto. Então, a gente tem que discutir o que está hoje. Então, a gente tem que falar do que está hoje, entendeu, presidente? Só para poder justificar, porque eu acabei falando diretamente as questões técnicas do projeto e a gente acabou justificando do que não está no projeto. Nós não estamos querendo cargo efetivo e não estamos querendo comissão nesse momento, entendeu, presidente? Essa é a relação que eu queria fazer. Obrigado. Agradeço, vereador. O senhor, naquele momento, qualificou, mas o senhor vê como não resolveu a questão da reforma administrativa, tanto que hoje é um problema na casa, né? Recentemente o senhor fez uma ação, e louvável registrar essa ação, mas se a gente tem realmente essa pendência. Mas é fato que nós estamos hoje aqui diante de um projeto que dá estrutura para a presidência trabalhar, né? Está claro, está os cargos. Nós temos parte, é bom deixar claro também que o termo de justa conduta, ele é parte de um assunto que está sendo discutido aqui. Isso é fato. Está muito claro. Se você tem que contratar terceirizado, está no corpo da lei, tem que tirar da lei. Essa é a relação. E alterar a nomenclatura do cargo, que foi um item do termo de justa conduta. Eu não tinha como não assinar, porque era um momento, o vereador Neri fez várias abordagens, várias explanações. O judiciário, a gente tem que ter esse respeito, porque o judiciário aqui, ele nos trata assim, ele sugere, né? Ele é participativo, ele colabora. Diferente de muita gente que se acha dono da verdade, que eu sugiro que procure as urnas no ano que vem, que faça a votação necessária, que assuma uma cadeira nessa casa e que mude o que tiver que mudar. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado com 7 votos favoráveis, 2 votos contrários. Senhor presidente. Palavra ao vereador. 3 votos. Com a palavra o vereador Sanderson de Jesus. A pedido da mesa ali, nós conversando em reunião da comissão, que o senhor deliberasse uma nova sessão para que a gente pudesse colocar em segunda votação. Sem ônus, claro, sem ônus, né? Coloco em deliberação a solicitação do vereador Sanders. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a segunda sessão. Questão de ordem. Com a palavra a vereadora Sandra Martins. Justificativa de voto. Esta vereadora se manifesta no voto contrário, justamente pela extinção dos cargos efetivos, a qual a discussão tem gerado, inclusive o tema principal do TAC foi a quantidade de cargos efetivos que essa casa tem. Então, por estar com pouco, já temos pouco e ainda estamos extinguindo, então, por conta disso, a vereadora vota contrário. Agradeço. Não é. Alô? Não havendo mais matéria a deliberar, nós passamos a explicações pessoais. Consulto ao senhor vice-presidente se existem vereadores inscritos para a explicação pessoal. Senhor presidente, vereador Sanderson. Declino da fala. O vereador declinou. Não havendo mais vereadores inscritos, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para daqui a 5 minutos para votação em segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto 12/2015.
Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, cuja pauta é a segunda discussão do projeto de Lei 12/2015, de autoria da mesa diretora. Eu coloco em deliberação dos senhores vereadores a dispensa da leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças e Orçamento. Senhores vereadores, concordo, permaneço como estão. Está aprovado. Está em segunda discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Com a palavra o vereador vice-presidente dessa casa, o vereador Neri Oswaldo Amaral. Senhor presidente, para a questão de esclarecimentos, essa é uma sessão extraordinária, sem ônus para os cofres públicos do município. Não havendo mais matéria a deliberar, não havendo senhores vereadores inscritos para explicações pessoais, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando uma próxima para quarta-feira, no horário regimental. Obrigado. Tem sessão extraordinária amanhã, 50 anos do Elisa. Eu gostaria de reforçar aqui o convite, que é uma instituição que merece todo o nosso respeito. Às 19 horas, horário regimental.